Olá, pessoal! Dando então continuidade, ao relacionamento terapêutico que a gente abordou no vídeo anterior, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os impasses terapêuticos, ou seja, os bloqueios que podem acontecer no desenrolar, no acontecer do processo do relacionamento terapêutico, que pode acontecer entre o enfermeiro, que são 3 tipos principais, resistência, transferência e contrarreferência. Eles são originados, por que eles acontecem? Na verdade, é uma série de motivos, mas porém eles vão criar, sem exceção, uma barreira que não vai deixar com que esse paciente, esse profissional consigam dar uma continuidade no relacionamento terapêutico de uma forma efetiva. Então, o profissional deve lidar com esses impasses o mais breve possível, tentando resolver ele o mais breve possível, visto que eles vão provocar muitos sentimentos intensos entre ambos, entre enfermeiro e paciente, como ansiedade, apreensão, frustração, às vezes amor ou raiva intensa. Quando eu estou falando de resistência, o primeiro aqui, eu estou falando de uma relutância, é uma tentativa do meu paciente de não perceber os aspectos que estão gerando ansiedade nele mesmo, tornando então essa relutância algo natural ou uma forma de defesa do paciente e que ele não consegue daí evoluir. Com frequência, essa resistência ela é resultado de uma má vontade do paciente de mudar, quando ele se reconhece na necessidade de mudança. E geralmente esse comportamento é demonstrado durante a fase de trabalho, então já é lá no terceiro momento, porque é nessa hora que ele comporta a maior parte da resolução dos problemas dele. Então, algumas formas, por exemplo, de resistência, querer cancelar ou eliminar informações pertinentes, não querer contar, ou querer se castigar, inibir alguma coisa, intensificar alguns sintomas, A autodepreciação e visão negativa quanto ao futuro também podem ser características aí da resistência, ok? Já a transferência, ela na verdade, é um termo que se refere a um conjunto de reações que vão tentar reduzir ou aliviar a ansiedade. Então, quando eu estou falando em transferência, eu estou falando diretamente em relação à ansiedade. Essas reações de transferência só são perigosas para o processo de relacionamento terapêutico quando elas são ignoradas pelo profissional, sendo os principais tipos as reações hostis, as reações de dependência, Então, a transferência está relacionada à necessidade de afeição, aquela necessidade de respeito ou de dependência. É uma reação que a gente considera inadequada, É quando um paciente projeta ou ele desloca para outra pessoa, para o profissional, padrões de comportamentos e reações emocionais que estão apreendidas, ok? Essa transferência se dá muitas vezes como uma resposta inconsciente do paciente, Quando ele está experimentando esses sentimentos. Por quê? Porque ele está encarando os problemas dele, que estavam originalmente guardados lá numa caixinha, dentro do inconsciente dele. E já a contrarreferência, é um impasse criado pelo profissional. Então, é quando o enfermeiro cria um impasse terapêutico. É uma resposta emocional dos enfermeiros, do profissional, ao processo de transferência do paciente, Então, é frequentemente em resposta a uma resistência do paciente, É uma resposta emocional específica dada pelo enfermeiro que não são justificadas por fatos reais, Então, em geral, essas reações elas podem ser de 3 tipos, Essas de contrarreferência do profissional. Reações de amor, Ou de preocupação intensa. Reações de hostilidade, Quando o paciente ou o profissional fica mais agressivo, mais hostil com esse paciente. E reações de ansiedade intensa, Então, nesse momento, vai ter uma dificuldade de criar uma empatia
com o paciente, né? O profissional vai sentir-se ainda deprimido durante ou depois das sessões, né? Vai sentir raiva ou impotência e também impaciência com a falta de vontade, né, do paciente. Então, de uma forma resumida, esses são os principais impasses terapêuticos. Como a Pro falou na aula anterior, recomendo que vocês façam a leitura do capítulo do livro. Se tiverem alguma dúvida, não se assustem, esse é o último conteúdo do bimestre. Agora nós vamos desbravar ele até chegar no momento da prova. Pode mandar mensagem no fórum, que a Pro está respondendo, na sala de café, ou mandar um e-mail para a Pro. Um beijo!